Fala, galerinha, beleza? Hoje a aula é operações com frações. E o que são frações? Frações são números que representam partes de um todo. E a gente escreve eles dessa forma aqui, A sobre B, onde o de cima, o A, é o numerador, e o número que está embaixo é o denominador, no caso é o nosso B. E aqui cabe uma chamada de atenção, esse asterisco aqui. O denominador, ele não pode ser igual a zero. Por quê que ele não pode ser igual a zero? Se eu escrever um número qualquer, 8 dividido por zero igual a x, eu estou querendo representar um número que dividido por zero seja igual a x. Que número é esse x? Para achar esse número eu teria que fazer a conta. Passo o zero multiplicando, 0 vezes x igual a 8. Ou seja, que número que eu multiplico por zero para dar 8? Não existe esse número. Não tem nada que eu multiplique por zero que vai dar a resposta 8. Por isso que no denominador não pode ser igual a zero. Então, denominador diferente de zero. Tranquilo? Continuando então. Próxima ideia, frações equivalentes. Se uma fração representa uma parte de um todo, o que são frações equivalentes? São outras formas de representar essa mesma quantidade, essa mesma parte desse mesmo todo, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, 2/3. 2/3, eu pego uma barra de chocolate, divido em 3 e pego duas dela. Só que se eu pegar essa mesma barra de chocolate, do mesmo tamanho, dividir ela em 6 em vez de 3, eu vou ter pedaços menores, mas eu vou ter mais pedaços. Se agora, em vez de eu pegar 2 desses pedaços, eu pegar 4 dos menorzinhos, eu vou estar pegando ainda 2/3 do meu chocolate. Ou seja, essa fração 2/3, ela é equivalente à fração 4/6, que é equivalente a 6/9 e assim por diante. Para eu chegar de uma fração na sua fração equivalente, é só eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui, por exemplo, multiplicando por 2, chega no 4/6, por 3 chega no 6/9, por 4 chega no 8/12 e por 5 no 10/15. Assim por diante. Existem inúmeras outras frações equivalentes ao 2/3. Tranquilo? 2/3 também é chamado de fração irredutível, porque é a menor que eu consigo não consigo simplificar mais nada aqui. Beleza? Então vamos lá, soma e subtração agora de frações. Como é que eu adiciono frações? Como é que eu subtraio frações? A gente pode dividir em dois casos. Primeiro caso, com denominadores iguais. Se as minhas frações têm denominadores iguais, por exemplo, o 2/3 e o 5/3, o denominador aqui é o 3, são iguais. Eu posso dizer que elas são iguais a, repito o denominador aqui embaixo e simplesmente faço a conta em cima. 2 mais 5. 2 mais 5 vai dar 7, sobre 3, 7/3. Denominadores iguais, então eu só repito e faço a conta que está sendo pedida em cima. Outro exemplo aqui, 3/7 mais 8/7 menos 5/7. Todo mundo aqui embaixo, todos os denominadores são 7, repito ele e faço a conta que está em cima. 3 mais 8 menos o 5. Não esquece de carregar o sinal de menos, senão você vai se perder. Carrega o mais e carrega o menos. O mais a gente está acostumado, por isso chamar a atenção do menos só. Então, 3 mais 8, 11, menos 5, 6. Sobraram para mim 6/7. Então, soma e subtração com denominadores iguais é tranquilinho. Repete o denominador, faz a conta em cima. Segundo caso, então, denominadores diferentes. Se eu não estou dividindo o meu todo na mesma quantidade, se eu estou dividindo em quantidades diferentes, aí tem uma jogadinha. 2/3 mais 3/5. É como se eu quisesse somar laranjas e bananas. Não é a mesma fruta, não está pegando a mesma denominadora aqui. Então eu preciso deixar esse negócio igual ao primeiro. Eu preciso achar frações equivalentes ao 2/3 e ao 3/5, de maneira que eu consiga chegar num caso parecido com o anterior. Como que eu faço isso? Que número vai ser esse? Esse número que vai aparecer aqui no denominador vai ser o mínimo múltiplo comum
entre esses dois outros denominadores anteriores aqui. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, que no caso é 15. Deixei preparadinho aqui antes já, ó. Mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é o 15. Então, eu repito as minhas duas frações, só que agora na maneira equivalente, na fração equivalente à anterior. Coloco o denominador igual a 15. E não esquece disso, presta atenção. Agora larga um pouquinho o lápis e presta atenção aqui. Eu divido pelo de baixo, pelo denominador, e depois eu multiplico pelo de cima, o numerador. Como assim, professor? Vamos lá, passo a passo. O meu mínimo múltiplo comum é 15. 15 eu divido pelo 3, 15 por 3 dá 5. Aí eu multiplico pelo numerador. 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, 2 terços é equivalente a 10 quinzeavos. De novo, agora o 3 quintos. Meu mínimo múltiplo comum é 15. 15 eu divido pelo de baixo. 15 por 5, 3. Multiplico pelo de cima. 3 vezes 3, 9. Agora eu tenho uma soma de denominadores iguais. É igual ao caso anterior. 15 aqui, 15 ali. Repito o 15 aqui atrás. O denominador vai continuar sendo 15. Faço a soma em cima. 10 mais 9, 19. Resposta, então, de 2 terços mais 3 quintos é 19 quinzeavos. Tranquilo? Mais um exemplo para gravar. Agora mais de duas, né? São 3 frações aqui. 4 terços menos 7 quartos mais 5 sextos. Primeiro passo, lembrando, calcula o mínimo múltiplo comum desses 3 denominadores. 3, 4 e 6. Já deixei de novo preparadinho aqui do lado. Ó. Mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6 é 12. Se você não lembra como é que calcula mínimo múltiplo comum, assiste a aula anterior. Eu estou falando sobre isso lá. Mínimo múltiplo comum, então, 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 3 dá 4, vezes 4, 16. Menos, não esquece de carregar o sinal de menos. 12 divididos por 4, 3. 3 vezes 7, 21. 12 por 6 dá 2, vezes 5, 10. Então ficou 16 menos 21 mais 10. Vai dar menos 5 com mais 10, mais 5. 5 dozeavos. Então, ó, tem duas maneiras de você fazer isso. Eu posso escrever separado as duas frações equivalentes, me desculpe. Ou eu posso fazer um denominador só, para facilitar a minha vida. Não precisa escrever 3 vezes o mesmo denominador. Faço um denominador só, um traço grandão aqui, e coloco os 3 numeradores separados para fazer a conta. Resultado aqui, então, 5 dozeavos. Beleza? Soma e subtração, então. Denominadores iguais, repete, faz a conta. Seja com mais ou com menos. Denominadores diferentes, tira o mínimo múltiplo, repete e faz a conta. Tanto no mais quanto no menos. Não esquece de carregar o sinal. Fechou? Multiplicação agora, então, de frações. Multiplicação é a parte mais fácil. Multiplicação de frações, eu vou fazer a multiplicação do numerador com o numerador e do denominador com o denominador. Ou o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Só isso, professor? Só isso. Acabou. Tranquilo? 14 quinzeavos. Seja com 2 ou mais frações. Aqui um exemplo com 3 frações. 8 terços, 5 meios, 9 quatorzeavos. De novo, o de cima vezes o de cima, vezes o outro de cima, sempre em linha, assim. E o de baixo vezes o de baixo, vezes o outro de baixo. 8 vezes 5, 40, vezes 9, 360. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 14, 84. Então, sobraram 360 sobre 84. Aqui eu consigo simplificar, divido todo mundo por 12. 360 por 12 dá 30. 84 por 12 dá 7. Sobrou para mim 30 sétimos. Beleza? Se eu quiser não fazer conta com um número tão grande aqui, eu posso facilitar um pouquinho a minha vida.
Eu posso simplificar antes de fazer a multiplicação. Eu simplifiquei no final, não simplifiquei? Então significa que eu posso simplificar no meio. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, o 8 com o 2. Dividir os dois por 2. 8 por 2 vai dar 4. 2 por 2 vai dar 1. Posso simplificar mais alguém? Posso. Eu tenho aqui o 9 e o 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Tem mais alguém? Sim, ainda tem mais um. O 4 e o 14 também dá para dividir por 2. 4 por 2, 2. 14 por 2, 7. O que sobrou para mim, então? Aqui em cima sobrou 2 vezes 5 vezes o 3. 2 aqui, 5 ali, 3 aqui. E no denominador, 1, 1 e 7. 1 vezes 1 vezes 7. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. Ó, é o mesmo 30 sétimos de antes. Tranquilo? Então, tanto faz. Prefere fazer a multiplicação primeiro e simplificar depois? Zero pane. Eu acho mais fácil simplificar antes, que você fica com números menores para fazer a conta aqui. É mais difícil de errar. Por fim, então, divisão de frações. O que eu preciso fazer para dividir duas frações? Divisão de frações, você simplesmente repete a primeira, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, ó, o 9 oitavos virou 8 nonos. E agora você faz uma multiplicação. Caiu no caso anterior de novo. Beleza? 3 vezes 8, 24. 4 vezes 9, 36. De novo, dá para simplificar por 12. Vai sobrar para a gente 2/3. Ou, em vez de simplificar no final, se eu quero simplificar no meio, o 3 dá por 3 dá 1. O 9 por 3 dá 3. O 8 eu consigo dividir por 4, dá 2, porque o 4 também eu divido por 4 e dá 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Os mesmos 2/3 de antes. Fácil, né? É só agora relembrar para não esquecer nunca mais. Soma e subtração, denominadores iguais, repete, soma, subtrai. Se forem denominadores diferentes, primeiro faço o MMC. Faço MMC, deixo frações equivalentes, soma e subtrai. Na multiplicação, de cima vezes o de cima, de baixo com o de baixo, simplifica. Ou simplifica antes, facilita a tua vida. Divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E vira de novo uma multiplicação igual antes. Tranquilo? Por hoje é só. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, assine o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma aula e um abraço. Até a próxima. São esses numerozinhos assim, que são números com... Deixa eu começar de novo aqui. Travou.